O júri de Guilherme Longo e Natália Ponte chegou ao 5º dia no Fórum de Ribeirão Preto. Desde segunda-feira, 34 testemunhas foram ouvidas pelos jurados e promotoria, nesse que deve ser um dos julgamentos mais longos da história da cidade. O caso aconteceu há 10 anos, em novembro de 2013. Segundo a acusação do Ministério Público, Guilherme Longo teria matado o enteado Joaquim Ponte Marques, de apenas 3 anos, com uma superdosagem de insulina. Após a aplicação, o padrasto teria jogado o corpo do menino num córrego. Ele só foi encontrado 5 dias depois no Rio Pardo, em Barretos. Longo é acusado de homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A mãe do menino, Natália Ponte, também responde por homicídio e omissão, já que a promotoria entende que ela sabia do perigo que o homem poderia causar à criança. Guilherme está preso desde 2018 e Natália responde o processo em liberdade. O julgamento de uma das maiores comoções nacionais começou nesta segunda-feira no Fórum de Ribeirão Preto. A expectativa é a mesma de sempre, positiva no sentido de que as provas são contundentes no sentido da responsabilização dos dois. Ele por ter executado e ela por ter sido omissa. As provas são irrefutáveis, o menino não tinha como sumir, vamos dizer assim, de dentro da casa, a não ser por intervenção dele. Quem preside o julgamento é o juiz José Roberto Bernardi Liberal, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Os trabalhos acontecem de portas fechadas. No primeiro dia, foram 7 horas de oitivas e 6 testemunhas convocadas. Entre elas, policiais, bombeiros, o médico da criança e o pai biológico de Joaquim, Arthur Marques, que não quis falar com a imprensa. Foi um dia muito triste, tá? Ouvi o depoimento de um pai que perdeu um filho. Nas condições que tudo ocorreu, foi algo que chamou muita atenção, inclusive dos próprios jurados. Ainda há pontos a serem esclarecidos, né? E a gente busca fazer justiça em cima da verdade. E a verdade é o que está nos autos. No segundo dia, foram ouvidos o pai de Guilherme, o irmão de Natália e a pediatra, que tratou Joaquim quando esteve internado ao ser diagnosticado com diabetes. A irmã de Guilherme foi convocada, mas não prestou depoimento. O terceiro dia teve uma das testemunhas mais esperadas pelo júri, o delegado que atuou no caso, Paulo Henrique Martins de Castro. Os pais de Natália, a mãe, a tia, um amigo e o ex-patrão de Guilherme, além do vizinho do casal na época, também foram ouvidos. O delegado concluiu pelo não indiciamento da Natália, né? A Natália não foi indiciada inicialmente, ela só foi posteriormente a pedido do Ministério Público, mas a conclusão da polícia foi que ela não teve nenhuma participação e nem foi omissa no evento. A Natália não é uma pessoa que apresenta nenhum tipo de perigo, né? Como quer colocar a acusação. Das 7 testemunhas convocadas para participarem do 4º dia de julgamento, 2 foram dispensadas. Foram ouvidos principalmente os peritos e o médico legista, que tiveram acesso ao corpo do menino. A professora de Joaquim também depôs e relatou baixa frequência nas aulas e a tristeza dele dias antes do desaparecimento. Os legistas que fizeram os primeiros laudos, que determinou que o Joaquim não morreu afogado, depois o que foi feito o exame de DNA do menino para configurar que realmente era o Joaquim, eles vão vir para confirmar aquilo que eles já atestaram em laudos no próprio processo. Isso só vai vir de encontro à prova que já está produzida. Eu tenho todas as anotações que a gente coletou no IML, né, na ocasião, em 2013, e o que precisar a gente está aqui para esclarecer em relação ao laudo, né, a perícia que foi realizada. Nós vamos explorar a questão de insulina, a possibilidade de identificação de insulina no momento que a criança foi encontrada, se foi preservado o material necessário a fazer esse exame, se esse exame seria possível, bem como outros detalhes técnicos, por exemplo, um lençol encharcado de urina que foi encontrado no quarto do menino Joaquim, que não foi apreendido pela perícia. No 5º dia, 9 depoimentos estavam previstos, entre peritos, amigas de Natália e uma representante da Associação Pró-Diabéticos de Ribeirão. A última testemunha a deixar o fórum foi a psicóloga, que acompanhou o inquérito policial na época. Ela foi liberada e saiu do local sem falar com a imprensa. Se com todos os esclarecimentos necessários houver a convicção, como os autos indicam, da participação dos dois, nós vamos buscar a justiça. E ninguém está perseguindo Guilherme ou Natália, nós estamos querendo esclarecer os fatos e que isso seja usado pelos jurados como juízo de valores para absolver ou condenar.
Ao todo, 34 testemunhas de defesa e acusação foram intimadas para participarem do julgamento de Guilherme Longo e Natália Ponte. 7 jurados avaliam todos os depoimentos desde segunda-feira e devem chegar a uma decisão neste sábado. Os trabalhos continuam aqui no Fórum de Ribeirão Preto, neste que já é considerado um dos júris mais longos da história da cidade. O julgamento poderia se estender por até 12 dias, mas a agilidade nos depoimentos adiantou os interrogatórios dos 2 acusados. Tudo indica que o dia 21 de outubro de 2023 vai ser marcado pelo fim de uma história de comoção que se arrasta há 10 anos em Ribeirão Preto. A Natália, ela está pronta para falar, acho que há 10 anos já que ela está esperando esse momento para poder fazer os esclarecimentos dela, e a expectativa é que ela consiga esclarecer para os jurados que realmente não houve qualquer responsabilidade dela pelo evento. Todas as testemunhas que foram ouvidas até agora informaram que a Natália era uma boa mãe. Infelizmente, ela confiou os cuidados no Guilherme naquele momento, que ela não poderia imaginar o que aconteceu. Guilherme Longo está preparado para responder todas as perguntas, tanto as perguntas do juiz, as perguntas do Ministério Público, do assistente de acusação e da defesa. Isso será muito tranquilo, gaste o tempo que gastar, ele lá deixar bem claro tudo o que aconteceu no decorrer daqueles dias. Alice Carvalho para o Jornal da Clube.